Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 10 do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. Na aula de hoje, ou a partir da aula de hoje, nós começaremos a ver aí sobre desmonte de rocha subterrâneo. Nas duas aulas passadas, nós vimos sobre desmonte de rocha a céu aberto. A partir desta aula e a próxima aula, nós estaremos vendo aí sobre desmonte de rocha subterrâneo. Então, o nosso objetivo é nós conhecermos aí as principais características dos desmontes subterrâneos, como essas características são importantes no dia a dia, e como quais são os elementos, os parâmetros que nós precisamos ficar atentos aí ou conhecer para a realização de desmontes aí subterrâneos, seja ele em obras, ou em minerações. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. O aproveitamento do subsolo, seja para obras públicas ou para mineração, exige aí uma série de aberturas aí que seja feita na rocha, E como nós sabemos, essas aberturas aí são o papel do desmonte de rocha. Então, se utiliza as diversas técnicas de desmonte para fazer essas aberturas na rocha, para que se possa aproveitar aí, dar um destino, um aproveitamento ao subsolo em si. Quando nós olhamos para as diversas técnicas de desmonte, as duas técnicas principais utilizadas para aberturas subterrâneas são os desmontes mecânicos, feito diretamente com equipamentos mecânicos, através de equipamentos de escavação direta. Existe uma série de equipamentos aí para a realização de túneis aí em subsolo, como mineradores contínuos, abertura e tuneladores, como são conhecidos também, ou se usa aí o desmonte de rochas com explosivo, que é a principal técnica utilizada, que se emprega aí a qualquer configuração necessária de abertura. É uma técnica extremamente versátil, Então, assim como no céu aberto, o principal, a grande massa de desmonte aí, no subsolo, se realiza com a utilização de explosivos. Então, o foco da nossa aula de hoje é vermos a utilização de explosivos aí, o desmonte com explosivos, para aberturas subterrâneas. Existem duas razões principais, assim como no céu aberto, para realizar aberturas subterrâneas. A primeira é para aproveitamento do local, seja para a realização de uma estrada, a realização de um túnel, a realização aí de um metrô, seja para aproveitamento do espaço físico em si, como a construção de armazéns, a construção de indústrias. Cada vez mais, o espaço físico, principalmente nas grandes cidades aí, superficial, tem ficado cada vez mais aí superpopulado, superpovoado, tem se utilizado de forma expressiva e tem começado a faltar, o espaço superficial, e aí se começa a utilizar, cada vez mais intensamente o espaço subterrâneo, Então, uma série de armazéns, já existe até moradias, prédios, que de vez de serem construídos apenas para a parte de cima, aí, acima da superfície, eles começam a ser aí, construídos para baixo. Hoje, a maioria das garagens e estacionamentos dos grandes prédios aí já são aí no subsolo. Outro motivo, outra razão para se realmente fazer aberturas aí no subsolo é para o aproveitamento do mineral, para aproveitamento da rocha através das minerações, que assim como no céu aberto são a responsável aí pela maioria, pela grande massa desmontada em si e pelo grande consumo de explosivo. Então, as minerações, elas fazem as aberturas no subsolo quando os métodos de lavra aí, céu aberto não são eficientes, não são economicamente viáveis, existe aí a oportunidade de fazer aí a extração da rocha através das técnicas de mineração em subsolo que fazem aí ou que tornam, grande parte aí da rocha que não pode ser extraída por céu aberto, viável através aí do subsolo. Então, essas são as duas razões principais para se fazer aberturas subterrâneas, dentre as diversas técnicas de desmonte que são utilizadas, as duas principais são o desmonte mecânico e o desmonte com explosivo.
né? E nós estaremos comentando sobre o desmonte com explosivo para aberturas subterrâneas, tanto para o aproveitamento do espaço físico, quanto para o aproveitamento do material escavado das minerações. Focaremos principalmente para as minerações, que são a grande responsável pelos desmontes subterrâneos, mas quando vermos aí os desmontes de galeria, os desmontes de túneis, eles são praticamente os mesmos dos desmontes aí feitos para aproveitamento do espaço físico através das obras e principalmente das obras públicas. Os desmontes de rocha no subsolo, eles seguem os mesmos princípios básicos do desmonte a céu aberto, mas ele tem uma série de particularidades, né, que precisamos, né, conhecer ou precisamos prestar atenção, porque isso muda, né, algumas coisas aí, alguns parâmetros na configuração das nossas detonações, né? Algo que realmente é expressivo no desmonte de subsolo é a questão da limitação do espaço físico, né? O espaço restrito do subsolo, o limite, o desenho das aberturas restritas, a falta de espaço realmente requer aí uma série de cuidados especiais, além de fazer com que se tenha uma margem de erro muito menor do que no céu aberto. Então, isso faz realmente, né, com que os desmontes de subsolo eles sejam um pouco mais complexos, um pouco mais desafiador, como nós veremos ao longo das nossas aulas. Existem várias técnicas, né, para a realização de aberturas subterrâneas, existem várias técnicas aí para mineração, né, subterrânea, para aproveitamento da rocha, né? E o que tem em comum as diversas minas, as diversas obras, é que a maioria delas precisa do desmonte com explosivo, inclusive aquelas que são feitas através do desmonte mecânico, né? Em algum momento vão encontrar um bloco de rocha, vão encontrar uma rocha um pouco mais competente e que não é possível fazer escavação direta, ou que a escavação direta ela não é eficiente, então se realiza o desmonte de rocha. Então, apesar das diversas diferenças, né, dos diversos tipos de lavra que se tem, os diversos tipos de técnicas de subsolo, os diversos tipos de abertura subterrânea que podem ser feitas, é comum aí que mais da metade dela, a grande maioria, em algum momento, né, ou na sua grande parcela, vai precisar do desmonte com explosivo. Então, os princípios básicos aplicados, né, em todas as operações, em todas as minas aí, em qualquer obra que se necessite de desmonte de rochas, eles são bem parecidos, mas cada um deles tem a sua particularidade, né? Cada um tem baseado no tipo de abertura, baseado aí, né, no tipo de técnica utilizada para a mineração subterrânea, e isso vai fazer com que cada operação, cada obra, ela tenha a sua particularidade, que necessite que o desmonte de rochas com explosivo seja adaptado ou seja aperfeiçoado à sua realidade. Ainda que nós tenhamos aí duas minas que utilizam a mesma técnica, né, o mesmo tipo de lavra de material, a mesma técnica de exploração, de abertura, né, características operacionais, características de rocha semelhante às técnicas de desmonte, por mais semelhantes que elas sejam, elas terão a sua particularidade. Então, é isso que nós precisamos estar atento, é isso que nós precisamos, né, entender, que cada operação, cada mina, né, vai requerer aí, né, que o desmonte seja olhado com um olhar particular, com um olhar individual em cada operação, sabendo que as outras experiências, as outras minas, os outros desmontes, né, semelhantes sempre vão nos servir de base, mas, né, as técnicas, realmente a prática do dia a dia, o operacional do dia a dia, cada um tem a sua particularidade e nós precisamos ficar atento a esses detalhes e adaptar, né, nos adaptarmos às diversas realidades que nós podemos ter. Inclusive, né, em várias minas, né, dentro da própria mina,
frentes diferentes de lavra, vão requerer aí técnicas diferentes, vão requerer aí planos de fogos, né, diferentes para se adaptar aí às diversas situações. Assim como no céu aberto, nós classificamos ou dividimos aí os desmontes no subsolo em duas classes, né? O desmonte primário, ou também como é conhecido, desmonte principal ou desmonte de produção. É o primeiro desmonte realizado, né, realmente naquela rocha, naquele bloco de rocha, e o seu papel fundamental é extrair aquela rocha que foi determinada ou delimitada para a realização daquele desmonte. Depois nós temos os desmontes secundários, né? Os desmontes secundários, como nós já vimos nas aulas sobre céu aberto, quando não se realiza de forma eficiente o desmonte primário, quando o desmonte primário ele não consegue arrancar a rocha por completo, ele não consegue fazer o seu papel de fragmentação completo, né? Quando ele é ineficiente, ele deixa aí rocha, né? Parte do volume de rocha, parte da massa de rocha que era para ter sido arrancada por esse desmonte, ela não é arrancada e existe a necessidade de fazer um segundo ou um terceiro desmonte, né, de acordo aí com as características, né, do material remanescente que se ficou. Todos esses desmontes que são feitos aí em subsequência aí do desmonte primário, que serão feitos, desculpe, né, devido à ineficiência do desmonte primário, né, eles são conhecidos como desmonte secundários, né? Quando se vai realizar aí a retirada de algum material que ficou preso, né, numa lateral, num topo, num piso, nós temos aí os desmontes que são conhecidos também como desmonte de regularização. Quando nós temos blocos grandes de rocha que não receberam aí a fragmentação adequada, nós temos os conhecidos como desmonte de bloco, né? Então, o desmonte secundário é aquele desmonte realizado devido à ineficiência dos desmontes primário. Ao contrário, no céu aberto, né, nos desmontes de subsolo, algumas vezes não é permitido ou não se tem aí a capacidade de se realizar os desmontes secundários, porque eles ficam em áreas aí de aberturas que não podem ser acessadas. Então, infelizmente, né, no desmonte, a limitação de espaço, as razões de segurança fazem com que, muitas vezes, a ineficiência do desmonte primário ela permaneça como ineficiência e não exista a possibilidade da realização de um desmonte secundário. Então, isso é um ponto de atenção aí quando nós falamos que o desmonte, né, em subsolo é um pouco mais complexo, porque enquanto em céu aberto nós sempre temos a oportunidade aí, né, ou geralmente temos a oportunidade de realização aí de acertos para o nosso desmonte primário através do desmonte secundário. No subsolo, em muitas ocasiões, nós não conseguimos realizar os desmontes secundários, e isso aí gera um impacto realmente no processo. De forma resumida, nós podemos dividir os desmontes de subsolo em dois tipos principais, né? Primeiro, são os desmontes de desenvolvimento, conhecido também como desmontes de túneis, né? Principalmente nas obras. Eles visam aí a abertura de acessos, né, ao longo da rocha, ao longo do subsolo, seja para o aproveitamento físico desses acessos, né, para obras públicas, como nós já falamos, construções de estradas, seja como para permitir acessos, né, ao minério que será lavrado aí através das minerações, né? Uma variação ou uma complementação dos desmontes, né, de desenvolvimento no subsolo são os desmontes de alargamento, né, ou de ampliação das seções, ampliações dos túneis. Geralmente, quando se precisa de seções maiores, de túneis maiores ou de aberturas maiores para o aproveitamento do espaço físico, se faz a abertura de desenvolvimento e depois se faz o alargamento, né, dessas aberturas aí. Então, as técnicas que visam aí abrir acessos, que visam abrir túneis, que visam, né, alargar esse espaço aí, são conhecidas como, ou são, né,
incluídas, desculpem, nos tipos de desmonte de subsolo aí de desenvolvimento. Depois nós temos um segundo tipo, que são os desmontes de lavra ou de produção, né? Esses desmontes são realizados apenas em mineração e o seu objetivo principal é a fragmentação, a quebra da marcha rochosa aí onde está o minério, que é economicamente viável, aproveitável aí. Então, os desmontes de lavra ou de produção, eles visam, né, a retirada do minério para o seu aproveitamento econômico. Uma extensão dos desmontes de lavra ou uma complementação dos desmontes de lavra são os desmontes para aberturas de chaminé, né, que às vezes, apesar de serem feitos de forma independente, realmente para aberturas de chaminé de ventilação, de comunicação, e podem ser utilizados realmente de forma independente. A maioria das chaminés ou as técnicas foram, né, principalmente desenvolvidas para criação de face livre aí nos desmontes de lavra e de produção. Então, sempre nós consideraremos aí, ainda que de forma independente, né, quando realizada de forma independente, que os desmontes de lavra aí, eles fazem parte aí, né, dos desmontes, que os desmontes de chaminé, eles fazem parte aí do grupo de desmonte de lavra, né? Às vezes não se realiza lavra, se realiza apenas a abertura da chaminé, como nós citamos o exemplo de chaminés para comunicação, chaminés para ventilação, né? Chaminés de acesso, mas, de forma geral, as técnicas são idênticas às aberturas de chaminé para lavra, né, comunicada ou lavra cega, e nós aí estaremos estudando, né, ou comentando sobre ela dentro dos desmontes de lavra. Então, esses são os dois tipos de desmonte, né, que nós precisamos estar atento ou estar conhecendo no nosso desmonte de subsolo. Como já comentamos, né, os desmontes de desenvolvimento ou de túneis, né, eles são feitos para abrir acessos na rocha, né? Quando nós olhamos para as minerações, os desmontes de desenvolvimento são feitos aí para proporcionar, né, a infraestrutura necessária para se acessar a rocha, o mineral, né, que é economicamente viável, e para que se possa ser feito aí a extração, né, desse material. Normalmente em obras, né, os desmontes de túneis de desenvolvimento são feitos aí para a criação, né, ou para o aproveitamento do espaço físico, seja para a construção de estradas, de túneis, né, seja aí para realmente serviços de infraestrutura e a criação de instalações. Cada desmonte, né, cada operação, né, devido às suas necessidades aí, vão ter configurações diferentes, né? Então, os túneis, eles podem ter diversos tamanhos, eles podem ter diversas formas aí, de acordo com a necessidade e com os desenhos das técnicas utilizadas. Então, existem túneis enormes, realmente, né, com seções, né, assustadoras, da mesma forma que existem túneis pequenos, né, com aberturas pequenas, que algumas vezes cabe aí pouco mais do que uma pessoa. Principalmente quando nós olhamos aí para as minerações de garimpo, as minerações mais artesanais, vamos dizer assim, né, se realiza a abertura de túneis muito pequenos, em que apenas pessoas, né, passam nesses túneis. Então, o tamanho da abertura, as características da abertura vão depender do motivo pelo qual ela está sendo aberta, né, para que ela vai ser utilizada, e também dos equipamentos, né, que estarão realizando essas aberturas, dos equipamentos que estarão, né, passando por esses acessos. Então, quando se dimensiona, por exemplo, as galerias de uma mina subterrânea, né, os túneis de uma mina subterrânea, se faz aí as medições olhando os equipamentos de lavra, os equipamentos de transporte, os equipamentos de infraestrutura, né, o material que vai ser transportado dentro desses túneis. Então, os tamanhos, né, a finalidade, o desenho, né, está baseado aí nas necessidades dos equipamentos, nas necessidades do espaço em si, de acordo com as suas características.
Os desmontes de chaminé que estão dentro aí dos desmontes de lavra, né, dentro da nossa classificação aí, eles visam, né, fazer uma abertura vertical aí realmente, né, seja para a utilização dessa abertura vertical para algum uso de infraestrutura, como criação de acessos, né, passagem aí de comunicação aí, fio, energia, né, de sinais de rádio, seja para tubulações, né, qualquer comunicação aí do sistema de infraestrutura necessária, seja para passagem de pessoas, né, como também nós temos as chaminés de lavra, né? Chaminés de lavra, elas visam abrir uma primeira face livre, né? Como nós já vimos antes, quando nós comentamos aí, né, as primeiras aulas sobre desmonte, assim como um desmonte aberto, a face livre ela tem um papel fundamental na realização das nossas detonações. Como no subsolo nós temos um espaço restrito, né? Nós temos realmente a característica principal do subsolo é ter um espaço limitado. E com relação a isso, nós precisamos criar uma primeira face livre que nos permita, né, realizar aí as detonações ou a sequência de detonações. Quando nós temos os desmontes de desenvolvimento, nós veremos que essa primeira abertura face livre, nós chamamos ela de pilão, e fazemos uma abertura aí pequena que nos serve como face livre dentro do próprio desmonte de desenvolvimento. Para os desmontes de lavra, nós fazemos essa abertura de face livre através dos desmontes de chaminé. Então, se faz uma primeira abertura, né, uma primeira chaminé, seja ela cega, que não tem comunicação com outro nível, seja ela comunicada, que tenha comunicação entre dois níveis aí, né, para a abertura dessa primeira face livre, e depois nós viremos aí, né, ou detonaremos em seguida as seções de lavra. Então, veremos isso com um pouco mais de detalhe quando nós vemos os elementos aí dos desmontes de rocha em subterrâneo. Existem diversas técnicas para abertura de chaminé de lavra. Você pode detonar, né, de baixo para cima, de cima para baixo, se for comunicado, né? Existe aí a abertura de chaminés cega, existe a abertura de chaminés por estágio ou de chaminés, né, realmente em uma única detonação. Tudo isso vai depender realmente do objetivo da chaminé, das dimensões da chaminé. Hoje já existe também uma série de equipamentos, né, que são desenvolvidos exclusivamente para abrir chaminés, tanto chaminés de lavra como chaminés aí, né, de infraestrutura. Esses equipamentos têm dado aí, né, realmente seu grau de eficiência, mas ainda devido os seus custos, né, elevados, devido aí à necessidade de ter uma grande demanda para justificar esses equipamentos, né? A maioria desses equipamentos só são utilizados em minerações grandes, em obras grandes, que realmente, né, se justifica a utilização desses equipamentos. A maioria das chaminés, hoje em dia, ainda é realizada através do desmonte de rocha com explosivo. Os desmontes de lavra são aqueles cuja função principal é desmontar o minério para que ele seja realmente extraído e processado, né? Então, geralmente se realiza desmontes de lavra aí, ou desmontes de produção nas minerações. É claro que algumas obras, devido ao tamanho da abertura, né, devido à necessidade de alargamento se fazer, né, de se fazer alargamento, em algum momento pode utilizar, né, alguma das técnicas de desmonte com explosivo para a lavra, né, na abertura, no alargamento dessas estruturas, porque pode ter aí, né, um mecanismo semelhante. Mas, de forma geral, os desmontes de lavra, né, as técnicas de desmonte de lavra, elas são voltadas realmente para desmontar o minério, né, para que ele possa ser extraído, como o próprio nome diz, né, desmonte de lavra, né, para lavrar o minério, desmonte de produção para realizar realmente a produção na mina. Os desmontes de lavra, ou as técnicas de desmonte de lavra, elas vão ter diversas variações aí, devido aos diversos tipos de lavra de subsolo, né? Cada tipo de lavra vai requerer aí desmontes, a realização de desmontes
com características distintas, né? Então, existem técnicas de lavra que fazem a comunicação entre diversos níveis, né? E essa comunicação de diversos níveis vão requerer aí, né, de acordo com a comunicação que é realizada, tipos, né, de desmontes distintos. Então, nós podemos ter diversos tipos, né, de desmonte de lavra, diversas técnicas de lavra, né, ou de detonação, né, de acordo com as características do corpo de minério, de acordo com as características técnicas da mineração em si. Então, as técnicas aí, elas são semelhantes, né? Cada uma vai ter a sua particularidade e elas vão depender aí de todo o contexto que elas estão inseridas, né? Se existe comunicação ou não de galerias, qual é o tamanho do corpo de minério, né? Se será extraído apenas por uma galeria ou por diversas galerias. Então, as diversas técnicas aí de lavra de subsolo é quem vão determinar a necessidade das técnicas de desmonte para extração desse material. Da mesma forma aí que os desmontes a céu aberto, os desmontes em subsolo, né, têm a principal missão de fragmentar a rocha para que ela seja extraída, né? Tanto para aproveitamento do local ou para aproveitamento da rocha em si. Mas, assim como no céu aberto, existem diversos outros objetivos, né? Diversas outras questões que podem ter um peso igual à fragmentação ou, em algumas situações, inclusive, ter pesos maiores do que a fragmentação. Então, veremos alguns objetivos, né, os principais objetivos, assim como nós vimos no céu aberto, para o subsolo, mas aí vendo com um olhar voltado para as características do subsolo. Os principais objetivos são fragmentação adequada, né, nenhum dano ao meio ambiente, nenhum risco à segurança, seja pessoas ou estruturas, o mínimo dano ao maciço remanescente, né? O lançamento, o formato da pilha, baixa geração, né, de desmontes secundários e, por último, aí, a minimização dos custos das nossas detonações ou da operação como um todo. Como já comentamos antes, né, a existência da detonação, né, ou a necessidade de realização da detonação, a missão principal da detonação do desmonte de rocha com explosivo, né, se baseia aí na necessidade de fragmentar a rocha, né, seja para aproveitamento local, seja para aproveitamento da rocha em si. Quando se trata do subsolo, né, temos aí as limitações de espaço, né, o que fazem com que os equipamentos, né, de lavra, de extração, eles sejam geralmente menores do que os equipamentos aí de céu aberto, né? E isso faz com que as faixas, né, ou que a fragmentação adequada, ela seja ainda mais restritiva. Enquanto no céu aberto, muitas vezes, quem determina o tamanho ou a faixa de tamanho principal são os equipamentos de processamento, porque permitem aí ter equipamentos maiores de lavra. No subsolo, geralmente, quem é o carro-chefe aí na decisão da fragmentação adequada são os equipamentos de lavra e transporte, devido a eles realmente terem seus portes limitados aí pelas dimensões do subsolo. Então, quando nós falamos de fragmentação dos desmontes de subsolo, nós precisamos aí estar mais atento aí às características determinantes realmente dessa fragmentação adequada. Como nós já falamos para o céu aberto, da mesma forma que para ele, né, num subsolo também, nem sempre o mais fino, nem sempre, né, realmente pó é o que se precisa. Isso vai depender da utilização do material em si, das técnicas de processamento desse material e da destinação desse material. O que fica sempre, ou o que deve ficar sempre na nossa mente, é que, independente se é céu aberto, se é subterrânea, independente do tipo de desmonte de rocha com explosivo que se realiza, né, a fragmentação ela deve ser adequada à destinação ou aos processos subsequentes do material. Então, isso
é quem vai determinar realmente o objetivo da fragmentação no nosso desmonte. Assim como já comentamos antes, né, apesar da missão central da detonação ou do objetivo central ser a fragmentação da rocha para sua extração, ela precisa ser feita, né, sem gerar impactos à segurança e ao meio ambiente. Quando nós olhamos para o subsolo, né, a segurança tem um peso muito maior do que o meio ambiente, porque os resultados da detonação, eles ficam mais contidos lá no subsolo e o impacto ambiental tende a ser menor. Então, por exemplo, quando se tem uma detonação e se gera gases tóxicos, né, o risco que os gases tóxicos causam às pessoas, à segurança do ambiente em si, é muito maior do que o risco que ele pode apresentar de contaminação ambiental. Então, apesar do que os impactos ambientais de geração de gases, vibrações, ondas aéreas vão estar presentes, eles representam um risco maior à segurança do que realmente impacto ao meio ambiente. Devido às limitações de espaço, devido à maioria dos desmontes subterrâneos estarem contidos no subsolo e seus efeitos estarem restritos ao subsolo, né? Realmente isso faz com que as características de risco eles mudem um pouco. Então, por exemplo, enquanto no céu aberto o risco de ultralançamento é um risco muito sério e precisa ser controlado, como nos subsolos de desmontes são confinados, o risco de ultralançamento é praticamente inexistente, né? O risco que se tem é se ter o lançamento de um fragmento e atingir alguma infraestrutura, alguma tubulação, algum duto de ventilação, né? Mas não existe o risco de ultralançamento, de lançar um fragmento além aí dos limites de segurança. Então, nós precisamos estar atento porque o subsolo tem uma série de riscos particulares, né, devido ao ambiente ser distinto do céu aberto. Assim, da mesma forma, nos desmontes de rocha de subsolo, nós temos aí uma série de inversões de prioridades, uma série de inversões de risco, da mesma forma que nós temos riscos particulares aí do subsolo que precisam ser analisados na hora de nós realizarmos as nossas detonações. Quando se trata aí de desmontes de subsolo, né, o dano ao maciço remanescente, as sobrequebras, elas têm um peso, um impacto ainda mais significativo, né? Elas não só impactam apenas o desmonte seguinte, elas não só impactam, né, realmente a estrutura, a segurança em si, né, da mina como um todo, né, dos taludes como um todo, mas elas também têm um impacto direto na segurança das pessoas que vão se expor, elas têm um impacto direto também no custo de contenção, no custo, né, realizado para fazer o tratamento ou a segurança daquele ambiente. Então, as sobrequebras, né, tanto nos desmontes de desenvolvimento como nos desmontes de lavra, elas têm um impacto muito mais significativo no subsolo. Então, no subsolo, ou os desmontes de subsolo precisam ser muito mais controlados, né, do que os desmontes a céu aberto. Então, nós precisamos, né, estar atento aí realmente à sobrequebra como aí o objetivo primário e principal dos desmontes em subsolo, desculpe. Inclusive, em algumas, né, operações, a sobrequebra traz um impacto de custos tão grande, a sobrequebra traz um impacto de segurança tão grande que geralmente se evita muito mais a sobrequebra do que se controla a fragmentação. Então, o objetivo é fragmentar, né? Claro, é extrair a rocha, mas se isso for causar qualquer dano realmente né, a rocha em si, a estrutura, a sobrequebra, realizar qualquer sobrequebra, né, geralmente se prioriza a preservação do maciço remanescente do que a fragmentação em si. Se realiza desmontes secundários, né, se realiza operações para extração do material de uma forma mais
deficitária do que se aceita aí uma sobrequebra. Então, a sobrequebra, ela tem um impacto direto nos custos, ela tem um impacto direto nos processos subsequentes, ela tem um impacto direto no ciclo da operação do subsolo, né? E isso é muito mais importante em várias operações do que a fragmentação em si. Então, a sobrequebra, ela tem um papel muito mais ativo, muito mais, um peso muito maior, né, dentre os objetivos no subsolo do que tem aí no céu aberto. Ao contrário do que o dano ao maciço remanescente, do que a sobrequebra, o lançamento da pilha no subsolo já não tem um peso tão significativo. Primeiro, devido à limitação do espaço, né? Então, nós não podemos realmente, né, desenhar a pilha ou fazer com que a nossa pilha ela realmente saia, né, do jeito que nós quisermos, por causa da limitação do espaço. Então, a nossa pilha ela tem que se comportar aí de acordo com que caiba no espaço que se tem. Como os equipamentos são menores, né, também não se tem grandes necessidades aí de pilhas altas, de pilhas adequadas aos equipamentos, já que o material fica restrito ao espaço físico que se tem disponível. Fora casos especiais, quando se tem grandes lançamentos ou quando se tem, né, uma má fragmentação aí, pode realmente impactar os equipamentos e impactar a produção. No caso dos desmontes de lavra, né, nos casos, acho que de forma geral, né, o lançamento da pilha, quando se preocupa com ele em subsolo, é principalmente nos casos de lavra, quando se tem aí várias seções detonadas, quando se tem um vão aberto, né, nas técnicas que se deixa aí o realce, o vão aberto, e existe o risco do material ser lançado muito longe nesse vão e não poder se realizar a lavra desse material. Então, o lançamento da pilha em subsolo, a principal preocupação estaria nos desmontes de lavra, né? Na perca de material devido à impossibilidade de se alcançar a pilha como inteiro. Fora isso, o formato da pilha, o lançamento da pilha não tem aí um grande impacto, nós não temos um grande controle sobre ele, né, nos desmontes de subsolo. Como já comentamos, desmontes ou detonações ineficientes, né, eles não geram apenas resultados ruins, né, eles geram também retrabalho e custo extra. E isso tem um peso ainda mais significativo nos desmontes de subsolo, né? Primeiro, porque o desmonte de subsolo é cíclico, né, como comentaremos logo a seguir. Isso faz com que qualquer ineficiência seja necessária interromper o ciclo, muitas vezes, para poder sanar essa ineficiência e depois se continuar realmente com um ciclo de operações. Então, o desmonte secundário no subsolo pode interromper o ciclo, pode atrapalhar o ciclo, e isso impacta aí, né, significa um retrabalho com um peso muito mais, né, preponderante aí, com um peso muito maior do que realmente nos desmontes a céu aberto. Quando nós temos os desmontes, né, de desenvolvimento, o principal impacto que nós temos aí da ineficiência é com a perca de avanço, né? Com a perca, aí o não arranque total do bloco de rocha que deveria ser arrancado, quando fica aí realmente, né, regularizações que são necessárias à realização de outros desmontes. Nos desmontes de lavra, realmente a grande preocupação é a perca da face livre, o engaiolamento do material, onde não se pode mais fazer a lavra ou extração desse material em si. Então, os desmontes secundários, né, eles se têm aí um impacto, porque muitas vezes, né, a ineficiência ela não pode nem ser resolvida. Então, quando se tem a possibilidade de realizar o desmonte secundário, ele vai causar um retrabalho, ele vai causar um custo, ele vai causar um impacto no ciclo operacional muito maior do que céu aberto,
e, em alguns casos, não existe a possibilidade de realização do desmonte secundário. Nós temos uma ineficiência no desmonte primário e o desmonte secundário não pode ser realmente realizado, e isso faz com que haja um impacto geral, né, na continuidade da operação. Então, não existe retrabalho nesses casos, mas existe um impacto econômico, um impacto de custo, um impacto, né, à sequência ou ao ciclo operacional que tem que se arcar com esse prejuízo. Então, evitar desmontes secundários ou evitar ineficiências nas detonações primárias são um objetivo, né, sem sombra de dúvida, de qualquer desmonte, mas que nos desmontes em subsolo, elas têm aí características especiais que precisamos estar atento na hora de planejar, programar e realizar as nossas detonações. O último objetivo primário que nós temos é o controle de custos, né? Como nós já falamos em aulas passadas, o controle de custo ele se divide em duas etapas. É o controle de custo unitário do desmonte em si e o controle de custo da operação como um todo, né, do ciclo como um todo. Nós precisamos estar atento a esses dois cenários, né? Quando nós olhamos aí o impacto que a detonação, que o desmonte tem nos processos subsequentes, né, nos processos aí que vem a continuação como clientes da detonação, no subsolo tem o caso particular aí, né, da contenção do maciço, né? As rochas que requerem aí que seja feito algum tratamento especial, né? Como a ancoragem da rocha, como o lançamento na colocação de telas, colocação de concreto projetado, que seja feita em uma complementação da estrutura para garantir realmente a segurança. E isso tem um impacto direto aí nos resultados da detonação, né? Quer dizer, os resultados da detonação têm um impacto direto nisso, né? Além de impactar, né, o carregamento e o transporte, como nós já sabemos, além de impactar o processamento do material, como nós sabemos, ele impacta diretamente a contenção, né? Então, o desmonte de rocha, quando se tem uma sobreescavação, quando se tem um dano ao maciço remanescente, isso causa aí um custo direto aí na contenção que precisa ser controlado, né? Então, muitas vezes, né, o subsolo aí, ou as detonações do subsolo têm um olhar muito mais voltado para o controle de custos, né, do ciclo, controle de custo da operação total, controle de custo que é impactado pelo desmonte de rocha, muito mais do que o controle unitário do desmonte de rocha em si. Mas, de forma geral, sempre nós falamos, nós precisamos controlar o controle de custos, né, controlar os custos unitários do desmonte e o custo total da nossa operação. São os dois pontos que nós precisamos estar atento na hora de planejar e na hora de executar as nossas detonações. Agora que nós já revisamos aí os objetivos voltados para o desmonte em subsolo, né, nós relembramos aí a necessidade de encontrar o equilíbrio nos nossos desmontes, de forma aí, né, a equilibrar os diversos objetivos que nós temos, né? Essa é a grande dificuldade, né, ou a grande missão central aí de quem é responsável pela realização das detonações, né? Realmente é encontrar o equilíbrio entre os diversos objetivos que nós podemos ter. Considerando que em algumas situações esses objetivos eles podem ter, né, pesos distintos, né? Em algum momento existirão necessidades prioritárias, seja de uma melhor fragmentação, seja de uma maior preservação do maciço, porque aquela rocha, né, ela é um pouco mais fraturada, ela é menos resistente, né? Então, de acordo com as necessidades, né, os pesos dos objetivos podem ir mudando e nós precisamos ir nos adaptando realmente às necessidades. Ainda que né, objetivo ele tenha um peso maior, nós não podemos esquecer dos outros, né? Sempre que andar o conjunto de objetivos
né? Lembrando que quando nós beneficiamos muito um objetivo, a tendência é que outros objetivos sejam prejudicados. E aí está a grande dificuldade do equilíbrio. Quando eu priorizo muito a fragmentação, eu posso ter sobreescavação, eu posso ter dano ao maciço, eu posso ter riscos à segurança, e da mesma forma que para preservar a segurança, para preservar o maciço, eu tenho que diminuir a quantidade de explosivo, eu tenho que fazer técnicas aí de controle, e isso, é claro, pode limitar a minha fragmentação. Então, eu preciso estar atento aí, né, aos pesos que têm os meus objetivos e como as mudanças aí impactam os demais objetivos, para que nós realmente possamos ter aí um equilíbrio nas nossas detonações. Um grande ponto que nós precisamos entender, né, e ter sempre isso em mente quando tratamos aí dos desmontes em subsolo, é que as operações em subsolo são muito mais cíclicas, né? Existe um ciclo de operação muito mais, né, fechado, muito mais apertado do que no céu aberto. Enquanto no céu aberto nós podemos ter atividades paralelas na mesma frente de serviço, eu posso estar lavrando o material que foi detonado enquanto estou carregando, enquanto estou preparando a minha detonação. No subsolo, né, no subterrâneo, nós não podemos fazer isso, né? As atividades, elas são feitas em série. Então, quando eu tenho uma ineficiência numa atividade, eu paro aí, né, todo o meu ciclo, ou eu aumento o tempo de ciclo, porque as outras atividades precisam esperar que uma atividade aconteça. Então, eu não posso perfurar ao mesmo tempo que eu carrego, eu não posso marcar a frente, né, de desenvolvimento ao mesmo tempo que eu carrego. Eu primeiro preciso carregar e detonar, depois eu tenho que lavrar o material e apenas a finalização da lavra é que eu posso vir voltar aí ao meu ciclo novamente. Então, eu tenho uma atividade muito cíclica, principalmente no desmonte de desenvolvimento, né? No desmonte de lavra, algumas situações podem permitir que eu tenha algumas atividades paralelas, eu posso estar aí perfurando na frente, fazendo contenção atrás, ou fazendo contenção na frente, enquanto eu venho perfurando atrás, mas no desmonte de desenvolvimento, a atividade é praticamente 100% cíclica. Então, primeiro eu tenho que vir marcar, depois eu tenho que vir perfurar, depois eu tenho que vir carregar, depois eu tenho que vir detonar, depois eu tenho que vir fazer o tratamento, a contenção, depois eu tenho que vir lavrar, depois eu tenho que voltar com a contenção, depois eu tenho que continuar e voltar aí para o meu ciclo, né, para que eu possa fazer as atividades em séries. Então, quando eu tenho problemas na minha detonação, a minha detonação é ineficiente, ela afeta o ciclo todo. Da mesma forma que quando eu tenho problemas na lavra, quando eu tenho problemas na perfuração, né, qualquer que seja a etapa do ciclo, eu afeto o ciclo. Então, eu sempre penso na realização do meu desmonte, que qualquer impacto na minha detonação, ela não gera apenas ineficiência na detonação, ela pode parar o ciclo, ela pode prejudicar o ciclo das demais atividades. Agora que nós já vimos um pouco aí sobre os desmontes em subsolo, né? Já vimos os dois tipos principais que nós temos, que são os desmontes de desenvolvimento e os desmontes de lavra, né? Onde nos desmontes de desenvolvimento nós podemos ter os desmontes de alargamento, e nos desmontes de lavra nós temos aí dentro dele os desmontes de chaminé, né? Nós já vimos que aí revisamos os diversos objetivos da detonação, né, para os desmontes em subsolo. Vimos que os objetivos têm pesos diferentes do que no céu aberto, que alguns têm umas características bem particulares dos desmontes de subsolo, né? Agora nós veremos um pouco sobre os elementos do desmonte, né? São os elementos que compõem aí realmente o desmonte ou os desmontes em subsolo. De forma geral, nós dividimos eles aí em 4 classes, ou em 4 tipos, né? O primeiro são os desmontes de galeria, né? Que nós somos aí, ou podemos considerar como os elementos gerais aí, né? Os elementos
de galeria. Os elementos de galeria, os elementos gerais, vão nos apresentar todos os elementos aí que compõem a infraestrutura aí do subsolo. Nós focaremos principalmente na mineração, por ser um pouco mais complexa, né, ou muito mais complexa do que as obras em si, e porque ela vai ter todos os componentes das obras, né? Então, a partir de agora, nós nos referiremos, desculpem, principalmente aos desmontes em minerações, porque nós podemos passar isso aí, né, os conceitos para a obra de uma forma muito fácil, muito simples e muito semelhante. Depois nós temos aí os elementos do desmonte de desenvolvimento, né? Depois teremos aí os elementos do desmonte de lavra e, por fim, nós temos os elementos pós-desmonte, né? Os elementos que surgem aí da detonação. Nós veremos esses elementos pós-detonação ou pós-desmonte, tanto para os desmontes de desenvolvimento, como nós veremos também eles para o desmonte de lavra, né? Sempre aqui, enquanto no céu aberto, nós nos baseamos principalmente no desmonte em bancada, no subsolo, nós sempre estaremos vendo dois tipos de desmonte: desmonte de desenvolvimento e desmonte de lavra. Então, nós precisamos analisar os dois aí de formas separadas, porque eles representam realmente o desmonte de desenvolvimento os desmontes de subsolo, e cada um deles tem a sua particularidade. Como já comentamos, existem diversas técnicas, né, de mineração subterrânea, cada uma delas vão ter aí, né, as suas características distintas, né? Realmente cada mineração, cada operação aí pode ter aí suas particularidades, mas de forma geral nós citaremos aqui os principais elementos, né, gerais aí das galerias ou das estruturas de uma operação subterrânea, né? O primeiro que nós temos é que nós podemos ter aí diversos tipos de galeria na nossa mineração, a nossa estrutura subterrânea, né? Geralmente nós temos uma rampa principal, que é a rampa aí que vai dar o acesso ao subsolo. Depois disso, nós temos diversos níveis em subsolo, né? Então, cada nível desse vai ter as rampas de acesso, que são as rampas que vão me dar acesso aos diversos níveis que eu tenho na minha operação de subsolo. Uma vez que eu estou no nível, aí eu tenho aí as minhas galerias de lavra, que vão me direcionar até onde está a rocha que eu vou extrair, as galerias de pesquisa, que são as galerias utilizadas para fazer trabalhos de pesquisa geológica, de mapeamento da rocha em si, e eu tenho as travessas de apoio, né, que são as diversas galerias menores que eu tenho aí, que podem me dar diversos acessos ou servirem aí, né, de comunicação entre os diversos níveis. Depois eu tenho os pontos de carregamento, né, que geralmente são locais ampliados, onde a escavadeira, uma vez que ela pegou o material lavrado, ela vai lá depositar ou carregar nos caminhões. Então, eu tenho os pontos alargados, eles são mais altos do que as galerias convencionais, eles são maiores, geralmente é onde se faz aí a movimentação dos equipamentos como um todo. Depois eu tenho aqui, né, além dos pontos de carregamento, eu tenho os diversos pontos de apoio ou de infraestrutura dentro de uma operação subterrânea, né? Eu tenho um ponto de apoio para colocar uma oficina, eu tenho um ponto de apoio para um armazém, eu tenho um ponto de apoio para colocar paióis de explosivo, eu tenho um ponto de apoio para colocar lugares de refúgio, câmara de refúgio, para colocar equipamentos, estruturas aí. Então, existem diversos pontos de apoio, né, que são utilizados para dar toda a infraestrutura de uma operação subterrânea. Como nós já falamos, nós podemos ter dentro das galerias do desenvolvimento diversos alargamentos. Então, eu posso ter alargamentos na rampa principal para permitir a passagem de 2 veículos, para permitir estacionamentos de veículo. Eu posso ter aí, né, alargamentos aí em diversas galerias aí para permitir aí a instalação de infraestrutura, para permitir a passagem de equipamentos, para permitir, né, a permanência de pessoas aí esperando os equipamentos em lugares seguros. Então, eu posso ter aí diversos, né,
alargamentos. Depois eu tenho a estrutura ou os elementos da galeria em si, né? Toda galeria ela vai ter aqui o piso da galeria, as laterais da galeria e o teto da minha galeria. Então, são os 3 elementos principais de uma galeria. É o piso da galeria, as paredes laterais da galeria e o teto da galeria. Então, esses são os principais componentes aí, ou os principais elementos de uma operação subterrânea que nós precisamos conhecer. São as diversas galerias que tem, os diversos pontos de apoio que tem, né? E os elementos simples da nossa galeria, que é o piso da galeria, as paredes da galeria e o teto aqui da nossa galeria. Uma vez que nós já conhecemos aí os elementos gerais, né, de uma operação subterrânea e os elementos principais, né, das diversas operações subterrâneas que nós podemos ter, nós vemos para aqui os desmontes de desenvolvimento, né, que são os desmontes feitos para fazer as aberturas subterrâneas de acesso, como nós já vimos. Como vimos, a nossa galeria ela sempre vai ter um piso, né? É o piso da galeria, sempre vai ter paredes laterais, né? O lateral da nossa galeria, e sempre teremos o teto da galeria. As dimensões do piso, das paredes, dos tetos, vão depender do tipo de abertura, se é uma rampa principal, se é uma rampa de acesso, se é uma travessa, né, se é um ponto de apoio, mas de forma geral nós temos, né, esses 3 elementos e o seu desenho, a sua configuração abaulada no teto, né, retangular, vai depender sempre aí das técnicas escolhidas, né, realmente para a realização dos desmontes. Mas sempre no desmonte de desenvolvimento, nós teremos o piso da nossa galeria, as laterais da nossa galeria e o teto da nossa galeria. Esses compõem aí os elementos simples de uma galeria aí, seja ela de acesso, seja ela de rampa principal, seja ela de lavra. Depois, quando nós entramos em si nos elementos do desmonte, nós teremos aí, né, no nosso desmonte, primeiro a nossa face livre. A nossa face livre, ela representa, ou ela é representada por toda a seção que nós temos na nossa galeria. Então, tudo isso que nós temos aqui na frente, né, realmente, essa será a nossa face livre. É para cá, frontal, que nós tiraremos a nossa detonação. Depois nós temos a marcação do nosso plano de perfuração, né? A principal técnica, né, para identificar os locais em que vai se realizar os furos é através da marcação ou da locação dos furos na nossa face livre ou na nossa frente de detonação, né? Algumas operações, né, têm equipamentos automatizados, equipamentos de perfuração automatizados, em que se pode incluir ou inserir dentro do próprio sistema de equipamento o plano, né, de desmonte e o plano de perfuração que vai ser realizado, e esse equipamento fazer a perfuração aí robotizada ou automatizada, né? Mas, de forma geral, a maioria dos desmontes se faz essa marcação que nós vemos aqui, ó, vermelha, né, branca e azul, identificando os limites da nossa seção, identificando aí os limites onde se deve realizar os furos. Então, essa é a nossa marcação do plano ou a marcação topográfica para perfuração. Depois que nós temos a marcação, nós temos a nossa perfuração, que é onde os furos serão feitos, né, dentro da marcação aqui, e nós teremos os furos da nossa detonação. Então, a perfuração vai representar todos os furos que nós temos aí na nossa seção a ser detonada, né? Uma coisa que nós temos muito, né, que é uma das principais pontos de observação na perfuração de desenvolvimento é o espetar da perfuração. Como nós vemos, o limite da nossa galeria ele é um pouco maior do que a marcação da nossa seção. Isso aqui não é a sobrequebra da nossa detonação. Isso aqui é o limite que nós precisamos
para perfuração com os equipamentos. Geralmente, os equipamentos não conseguem perfurar no limite aqui, porque o braço dos equipamentos ele topa no limite e ele precisa de um limite extra para perfurar, né? Então, esse limite extra aqui é determinado pelos equipamentos. Então, o que se faz é ter uma marcação de seção menor, né, aqui na frente, para que os equipamentos possam perfurar, e eu espeto esses furos, eu dou inclinação a esses furos, para que no final da minha detonação eu tenha uma abertura um pouco maior, para que o equipamento possa vir e realmente perfurar dentro do limite da minha seção maior. Então, algo que nós vamos ver muito típico nas sessões de detonação é o espetamento. Então, eu desenho uma seção maior, espeto um pouco os furos para que no final ela esteja maior e eu possa realmente perfurar de novo com o mesmo tamanho. Se nós não realizássemos isso, a nossa detonação ela ia afinando a cada detonação devido aos limites operacionais dos equipamentos. Então, esses são os principais elementos que nós temos aqui dentro do desmonte de desenvolvimento, são os elementos gerais aí do desmonte de desenvolvimento. Uma vez que nós conhecemos aí os elementos gerais do desmonte de desenvolvimento, nós precisamos conhecer os elementos específicos do desmonte de desenvolvimento, né? Os elementos, né, eles vão estar divididos aí em grupos, né? Aqui nós temos aqui na direita aqui, né, um exemplo mais simplificado da nossa galeria ou da seção ou do desmonte de desenvolvimento que nós vamos ter. Então esse aqui de forma geral, né, contorno da frente, o contorno final, e esse aí é o volume de rocha que nós teremos que desmontar. Quando nós vemos a distância entre o início e o fim do nosso volume a ser desmontado, nós temos o comprimento da nossa detonação. Quando nós detonamos, nem sempre nós conseguimos detonar o comprimento completo da nossa detonação. Nós detonamos, às vezes, parcial, né, esse comprimento, porque a nossa detonação não é efetiva. Ao, né, comprimento que nós conseguimos arrancar de rocha, nós chamamos de avanço ou avanço efetivo, que é a porcentagem do comprimento da detonação que foi realmente arrancada na minha detonação. Quando eu olho para a minha face livre ou a frente da minha seção, eu tenho nela, né, o meu pilão, que é o elemento central, né, da minha detonação, composto pelos furos que vão abrir a minha face livre inicial. Depois eu tenho aqui os meus furos de piso, que são os furos que ficam no piso da minha galeria. Eu tenho meus furos de contorno, que são o que ficam aqui no desenho de contorno da minha galeria, e eu tenho meus furos intermediários, que são os furos que ficam entre o pilão, o contorno e o piso. Essa seria uma visão simplificada dos elementos específicos da nossa galeria. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma visão um pouco mais detalhada, né? Nós temos aqui uma seção completa, onde nós vemos os diversos elementos que nós podemos ter. Nós começamos sempre aqui pelos furos do pilão, e aqui nós temos um detalhe maior do pilão, né? Dentro do pilão, nós temos furos que serão carregados e furos que são vazios ou furos de alívio. Esses furos, né, nos auxiliam a realmente fazermos uma detonação onde se possa ir gerando a face livre e retirando a rocha para que haja espaço para o empolamento, né, durante a detonação dos diversos furos. Depois dos furos do pilão, como nós falamos, nós temos os furos do piso, né, ou os furos do pé, ou os furos de levante, como nós conhecemos, né? Nós temos também os furos de contorno, né? Que são os contornos do teto da nossa galeria. Deixa eu circular eles aqui, né, para vocês identificarem. Depois eu limpo para não ficar muito sujo. E tem os furos de contorno da lateral da minha galeria, né? Da lateral esquerda e da lateral direita. Então, esses são os furos
de contornos, né? Nós temos também, deixa eu mudar a cor aqui do nosso lápis, né? O nosso espaçamento, né? O espaçamento dos nossos furos, eles vão ser dentro, ao contrário, né, do céu aberto, nós temos espaçamentos, a distância entre furos, né, de uma mesma, né, linha. No subsolo, nos desmontes de desenvolvimento, nós temos o espaçamento entre a distância de furos do mesmo grupo, né? Então, nós temos o espaçamento dos furos de contorno, é a distância entre um furo de contorno e outro. Nós temos o espaçamento dos furos do piso, é a distância entre um furo de piso e outro. Nós temos os espaçamentos dos furos do pilão, é a distância entre um furo e outro do mesmo quadrante do pilão, né? E aí nós temos o espaçamento entre os furos intermediários, são a distância entre um furo intermediário e outro. Depois, nós temos o nosso afastamento, né? O nosso afastamento, ele vai ser aí a distância entre as diferentes seções, ou entre os furos das diferentes seções, né, do nosso desmonte de desenvolvimento. Então, eu tenho aqui meu afastamento entre o meu contorno e a minha linha de furos intermediários. Eu vou ter aí, né, o meu afastamento entre a minha furo intermediário e o meu piso. Eu vou ter o meu afastamento entre os furos intermediários e os furos laterais, né? Então, os diversos setores da minha seção de desenvolvimento, né, uma distância entre eles, né, vai determinar o afastamento que nós temos aí, né, entre as diversas seções que nós temos, né, ou diversos setores que nós temos nas nossas seções. Nós vamos ver que quando nós formos programar, né, os nossos desmontes, formos realizar o nosso plano de fogo de desenvolvimento, nós faremos isso por seções. Primeiro eu pego a seção do pilão e faço aqui a minha programação, ou meu planejamento, ou meu desenho dos furos do pilão. Depois eu vou pegar aqui o meu piso e fazer os desenhos do meu furo do piso. Depois vou pegar o meu contorno, vou pegar os furos intermediários, a minha seção intermediária, e eu vou desenhando o meu plano por seções, né? Algo que marca aí, ou algo que serve como referência para a galeria ou para o desenho do plano, ainda é a linha de grade, né? Que é a minha linha que separa o limite da lateral com o teto, e tenho também a minha linha de raio de teto, né? Quando eu tenho um teto curvo, então eu tenho aqui o raio que parte do centro da minha linha de grade, e ele determina aqui o raio da minha seção. Então, esses são os elementos principais do desenvolvimento. É claro que são muitos elementos, para quem está vendo pela primeira vez, é bastante complexo, é difícil até a gente de explicar isso, porque realmente isso é visto em partes na hora que nós estamos fazendo o nosso plano de fogo, mas fica aqui apenas para uma forma geral aqui para exemplificar os principais elementos que nós temos no nosso desmonte de desenvolvimento. Veremos um pouco mais na próxima aula, à medida que nós formos falando um pouco mais do desmonte de desenvolvimento. E claro que nossos cursos completos, nas nossas aulas completas, nós vemos isso muito mais detalhado, né? E explicamos muito mais detalhado por partes do que nós estamos explicando. Lembrando que o objetivo desse nosso mini curso é nós apresentarmos os desmontes, apresentarmos a detonação. Então, aqui nós estamos apenas apresentando, né, de forma bem simplista e resumida os principais elementos que nós temos aqui no subsolo, que são bem mais diferentes do que os elementos que nós temos no céu aberto. Uma vez que nós vimos aqui, né, os elementos principais do desmonte, né, de desenvolvimento, nós precisamos ver os elementos pós-desmonte, né, que são os resultados em si do nosso desmonte. Assim como no céu aberto, a primeira coisa que nós temos é a nossa pilha de fragmentos, né? Então, a pilha de fragmentos formada aí pela nossa detonação vai ser o primeiro elemento que nós temos aqui
no nosso pós-desmonte. Depois nós temos aqui, né, o contorno da nossa galeria, onde nós teremos dois elementos, né? Nós podemos ter sobrequebras, né, quando nós quebramos além do limite da nossa galeria, e nós podemos ter aqui, né, elementos chamados de irregularidades, né, que quando nós não quebramos, né, por completo. Então, eu deveria fazer um corte nesse limite aqui e eu não quebrei de forma eficiente, né, eu deixei aqui espaços, né, eu deixei rocha sem fragmentar. Isso são as irregularidades, né, da nossa detonação, que precisarão ser feitos desmontes secundários, né, na maioria dos casos, para remover esse pedaço de rocha que não saiu. Na nossa pilha de fragmentos, né, além de ter o perfil da nossa pilha, nós podemos ter sobretamanhos, nós podemos ter blocos muito grandes, né, que nós conhecemos como blocos, como sobretamanhos ou como matacos ou matacões, né? Outra, né, observação que nós precisamos ter é a diferença entre a nossa seção teórica e a nossa seção real, né? A seção teórica é aquela que eu tinha como plano de abrir, né? A seção real é aquela que realmente eu abri, e é nela onde eu vou identificar as sobrequebras e as irregularidades, quando eu comparo a minha seção teórica com a minha seção real. E aí, por último, o que eu olho aí como elemento, como resultante, né, do meu pós-desmonte aí de desenvolvimento, é o maciço remanescente, né? São os danos que eu causei ao meu maciço remanescente. Se ele ficou intacto, se ele foi danificado, né? Que tipo de dano eu causei no meu maciço remanescente. Então, esses são os principais elementos aí pós-desmonte de desenvolvimento que eu preciso ficar atento nas minhas detonações. Uma vez que nós já conhecemos aí os elementos, né, do nosso desmonte de desenvolvimento, nós passamos para os elementos do desmonte de lavra, né? Assim como um desmonte de desenvolvimento nos nossos elementos aí, a nossa galeria de lavra, nós teremos aqui o nosso piso, o nosso lateral e o nosso teto da galeria. Então, nós temos aqui o piso da galeria, nós temos as laterais da galeria e nós temos o teto da nossa galeria. Essa galeria foi aberta através dos desmontes de desenvolvimento que nós vimos agora, e agora nós vamos fazer a lavra ou a extração da rocha nessa galeria. Quando nós fazemos isso, né, nós precisamos olhar os elementos da lavra que nós temos. Quando nós falamos do elemento da lavra, né, o primeiro deles é a nossa face livre. A face livre da lavra, ela vai ficar a início, né, onde está a boca dos furos, ela é o teto da galeria, e aí eu abro uma lavra, uma face livre, desculpem, abro uma face livre inicial através da abertura de chaminés de lavra. Isso vai criar aí, assim como um pilão, ele cria aí, né, uma face livre para que ela seja alargada durante as detonações. A abertura de chaminé, ela faz a criação, né, de uma nova face livre. A primeira face livre que eu tenho é o teto da minha galeria. Depois da abertura da chaminé, eu tenho a face livre da minha chaminé, né? Como nós vimos nos desmontes de desenvolvimento, nós marcamos os furos na frente, né? Enquanto aí nos desmontes de lavra, nós marcamos os furos aí, o emboque dos furos no teto ou no piso, porque nós podemos ter perfuração ascendente ou podemos ter perfuração descendente. Geralmente, nós temos dois tipos principais de perfuração, né? São a perfuração em leque, é essa que nós estamos vendo aqui no desenho, onde nós temos aqui, né, um ponto central e a partir dele eu crio um leque com os diversos furos da minha seção, ou eu posso ter uma seção de perfuração de furos paralelos, né? Eu podia ter aqui, ó, a minha perfuração de furos paralelos. Isso vai depender do tipo de lavra, da técnica utilizada, do formato do corpo, das características, né, que terá a minha lavra. Então, esses são os elementos gerais que eu tenho aqui numa detonação de lavra.
Aqui nós vemos aí uma vista em seção, né, o encorte aí ao longo da nossa galeria, onde nós podemos observar aí outros elementos, né, da nossa detonação, do nosso desmonte de lavra. Cada um desses aqui é um nível que nós temos aqui, né, cada um desses representa uma galeria, né, que vai ser lavrada. Nós vemos aqui, né, destacado em vermelho aqui, uma série de linhas pontilhadas juntos. Isso representa aqui o furo da nossa chaminé, né, que vai ser responsável por fazer a abertura da face livre das nossas detonações. Depois eu tenho uma série de seções pontilhadas aqui, que são chamadas de seções ou leques, que representam aqui, comparado com o céu aberto, as linhas da minha detonação, ou os leques ou as seções da minha detonação. Então, cada linha pontilhada dessa que tem aqui, eu vou ter um leque desse aqui, né, uma seção dessa aqui, né, para a minha detonação. Então, aqui uma vista geral, né, de das galerias, né, que são 3 galerias, né, 1, 2, 3 galerias, né? E aqui nós podemos ver a nossa, né, chaminé, né? Nós podemos ver aqui os diversos seções ou leques que nós temos aqui para detonação até a lavra completa da nossa galeria. Um elemento que nós precisamos conhecer e entender é o afastamento entre as seções, né? Nós vamos ver que nós nos referimos a espaçamento quando nós vemos a distância da extremidade, né, do fim de 2 furos de uma mesma seção, e afastamento é a distância entre uma seção e outra, entre um leque e outro. Esse seria aqui mais alguns elementos aqui da nossa, né, galeria ou do nosso desmonte de lavra. Aqui nós temos uma outra vista em perfil, né, aí simulando também os nossos desmontes de lavras, onde nós temos aqui uma série de seções, né, para serem detonadas. Nós vemos que nós estamos começando na seção 8, isso quer dizer que 7 seções já foram detonadas anteriormente e que nós já abrimos aqui anteriormente a nossa chaminé, né, que deu a face livre. Aí aqui nós temos aqui na nossa figura ilustrativa, esse aqui que representa, né, as seções que já foram detonadas juntamente com a chaminé, representa o nosso realce ou vão que já foi detonado, né? O nosso realce, o nosso vão aberto, ele pode estar cheio de material detonado, né, da comunicação com outros níveis, de rocha estéril, de rocha que quebrou e preencheu ele, ou eles podem estar aberto, né? O caso onde nós temos um realce aberto, um realce vazio, geralmente em rochas competentes, né, que após a detonação elas permanecem intactas, aí não caem, e quando nós não temos níveis comunicados, né? E aí nós temos aí o nosso realce que ele não é preenchido aí com material de outros níveis, né? Então nós temos aqui o nosso realce, que é onde fica a nossa face livre das seções, né? Tudo isso já foi detonado aqui e eu tenho essa nova face livre aqui, que pode estar cheia de material ou pode estar vazia, aberta com material. Quando ela está cheia de material, a tendência é eu detonar para que o meu material ele escorra aqui para frente, e quando ele está livre, está aberto, eu tenho que ter o cuidado para eu não lançar o material muito longe e impedir aí o acesso, né, se tornar perigoso o acesso dentro do realce aberto. Outro ponto que nós podemos ter nas nossas detonações de lavra é a comunicação com outros níveis, né? Então, eu tenho aqui o meu nível que eu estou detonando ou programando para detonar aqui embaixo, e eu já tenho um nível aqui que ele pode ter sido já detonado ou não detonado ainda. Então, isso se chama comunicação entre os diversos níveis que eu posso ter durante as detonações de lavra do meu desmonte ou das minhas lavras subterrâneas. Aqui nós temos uma ilustração, né, para ficar mais claro aqui dos desmontes de lavra, das
diversas etapas aí que acontecem, né, durante a abertura e a realização da lavra ou das detonações de lavra, né? Primeiro, nós podemos ter, né, ou nós temos a abertura da nossa galeria, né, representada aqui embaixo, né? Podemos ter apenas uma galeria, né, ou termos galerias comunicadas, como nós já falamos, né? Vai depender do tipo de lavra, dos métodos de lavra que estão sendo utilizados, né? Eu primeiro inicio aí fazendo a abertura da minha chaminé ou o início da criação da minha face livre, né? Quando eu abro aqui a minha chaminé, que ela pode ser cega quando não tem comunicação com outro nível, ou ela pode ser comunicada, né? Quando eu comunico ela aqui com outro nível. Depois que eu abro a minha chaminé, eu faço a abertura do meu slot, né, que é o alargamento da minha chaminé. Então, eu vou aproveitar a minha chaminé que está aberta e vou alargar ela para que ela fique aqui com o comprimento da minha seção, do meu corpo, que eu vou lavrar por essa galeria. Então, eu faço a abertura ou ampliação da chaminé através aí do que nós chamamos de slot. Uma vez que eu tenho aí o meu slot aberto, tenho a minha face livre aberto, eu inicio a minha lavra com a detonação das minhas diversas seções, que pode ser ascendente, descendente, eu posso ter furos em leque, eu posso ter furos paralelos aí, né? Eu posso ter galerias comunicadas, como é o caso aqui, né? Então, nós temos aqui uma galeria, outra galeria, e os diversos furos dessa galeria, ascendentes e descendentes, se comunicando. Tudo isso vai depender aí da técnica de lavra, dos métodos de lavra escolhido para lavrar esse material. Então, esses são os principais elementos que nós precisamos conhecer aqui, realmente, nas nossas detonações ou desmontes de lavra. É bem complexo, quem está vendo pela primeira vez pode ter ficado um pouco de dúvida, né? À medida que nós fomos falando um pouco mais nas próximas aulas, deve ser que isso vá ficando um pouco mais claro. Para aqueles que já conhecem, né, isso é muito simples, os termos são muito simples, inclusive eu posso ter simplificado aqui muito mais, né, do que é na realidade ou de forma completa. Foi apenas, como nós já falamos, para dar uma visão inicial, uma ilustração inicial. Qualquer dúvida que ficou, né, qualquer falta de entendimento, por favor, nos contacte, nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado aí. Uma vez que nós vimos aí todos os elementos do nosso desmonte de lavra, né, assim como nós fizemos para o desmonte de desenvolvimento, nós temos que ver os elementos pós-desmonte de lavra, né? Assim como todo desmonte, né, o primeiro elemento pós-desmonte é a nossa pilha de fragmentos, né, o perfil da nossa pilha de fragmentos. Aqui nós temos uma visão, né, real, uma foto real. Quando a gente vê uma galeria detonada, a gente encontra isso aqui, né, os limites da nossa galeria, o nosso realce lá dentro e aqui o material que foi desmontado, né? Esse material ele pode estar lançado para frente quando nós temos o realce aberto, né? Nós podemos ter uma pilha desse tipo aqui, né, escorrida, com material aqui para frente. Esse seria o perfil da nossa pilha num realce aberto, ou num realce fechado, nós temos o perfil da nossa pilha, esse aqui que está ilustrado na figura, né? É o espaço que tinha disponível, onde foi projetada a seção, e ele vem escorrendo aqui para dentro da nossa galeria, né? Também, dentro da nossa pilha de fragmentos, nós podemos ter fragmentos grandes, que nós já sabemos que nós conhecemos eles como sobretamanhos, como blocos, como matacos ou matacões, dependendo da, né, da forma aí, ou da denominação que se utilize aí, né, em cada operação. Nós podemos ter também sobrequebras e irregularidades. Lembrando que as sobrequebras é quando nós quebramos além do que nós deveríamos, e as irregularidades é quando nós quebramos menos do que nós queríamos, né? Considerando aqui que a abertura que nós queríamos é essa em roxo aqui.
Outro elemento que nós temos que ter, né, ou que prestar atenção, que está dentro das diversas irregularidades, mas que na lavra, né, ele toma um nome específico, é a perca da minha face livre, né, que eu vejo quando eu comparo a minha seção teórica da minha seção real. Aqui a minha seção teórica aqui é a minha seção aqui, ou essa marcação em roxa, e a minha seção real aqui é essa seção em azul, né? Eu preciso estar atento a isso, porque isso vai me indicar que eu perdi não só o material, que eu não só tenho uma irregularidade aqui, que geralmente eu não posso detonar, né, ou desmontar de novo, mas também que eu tenho agora uma limitação, né, ou uma perca de face livre, né? Agora, a minha seção que teria a outra seção detonada como face livre para jogar, agora eu tenho ela encurtada, eu não tenho uma seção mais completa. Então, parte da minha próxima seção, ela está presa, né? Então, representando na nossa figura aqui, nós detonamos essa seção completa. Se essa parte da seção ela não saísse, na hora que eu for detonar a minha próxima seção, eu não tenho mais essa parte de face livre. A face livre está limitada à parte de baixo. Então, isso é uma preocupação que gera diversos impactos no nosso desmonte de lavra, é a perca da face livre, é a irregularidades, tanto no teto da nossa galeria, como nos laterais aí da nossa seção. O teto da galeria não, né? O teto do realce, ou o teto da nossa lavra, desculpe, melhor especificando, o teto da nossa lavra e as laterais das nossas seções de lavra. Nós temos também aqui o nosso maciço remanescente, né, que é o que fica aqui, né, o dano que nós podemos causar ao maciço que está ao redor, né, da nossa seção de lavra, da nossa lavra, e temos aqui o nosso realce, que ele pode ser aberto, quando nós falamos que não tem material preenchido aqui, ou ele pode ser cheio quando ele está cheio de material. Então, esses são os principais elementos pós-desmonte de lavra que nós precisamos conhecer. Pois é isso, pessoal, nós terminamos a aula de hoje aqui. Obrigado, né, por terem assistido a aula, né? Realmente é um tema muito amplo, é um tema que nos nossos cursos é dividido em várias aulas. Realmente pode ter ficado um pouco confuso para aqueles que estão aqui, né, conhecendo pela primeira vez, principalmente até para o pessoal que já é da área de desmonte, mas é da área de desmonte a céu aberto, que não tem muito conhecimento de subsolo. Pode ter ficado um pouco complexo, realmente, como nós falamos no início da aula, os desmontes de subsolo, a lavra, a mineração de subsolo em si é um pouco mais complexa do que o céu aberto, mas nós nos colocamos à disposição, né? Teremos uma segunda aula sobre desmonte de subsolo, quando veremos um pouco mais de detalhe do plano de fogo, do carregamento, da amarração, da detonação em si, que alguns termos, né, alguns temas que ficaram aqui talvez não tão simples de serem entendidos, vão ser entendidos com um pouco mais de clareza, né, na próxima aula, mas mesmo assim, né, como nós falamos, essa aula aqui e a próxima aula é dividida em diversas aulas do nosso curso e realmente é muito conteúdo para nós resumirmos, né? Nós tentamos ser o mais detalhista possível, nós tentamos dar o máximo de informação possível e por isso essa aula vai ficar um pouco maior do que as demais aulas. Mas nós sempre nos colocamos à disposição, tem aqui o nosso e-mail, tem o e-mail da Blast Treinamentos, tem o nosso Zap completo, tem o site da Blast Treinamentos, onde vocês também podem encontrar os nossos diversos cursos, né? Nós temos cursos exclusivos para subsolo, né, de forma um pouco mais resumida, e nós temos o curso completo, onde nós vemos tudo aí, ou o máximo possível, para os desmontes, tanto em céu aberto quanto para subsolo. Nós sempre nos colocamos à disposição, colocamos os nossos cursos à disposição. Por favor, qualquer dúvida que ficou aí, qualquer interesse que tenha a mais adicional, qualquer troca de ideias, troca de experiência, troca de informação, nós estamos abertos para isso. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais uma aula. Encontramos vocês na próxima aula, onde nós entraremos um pouco mais em detalhe aí, continuando a nossa aula de hoje sobre desmonte
de subsolo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.